Graça e paz, tudo bem? Eu queria falar para você sobre fé, então fica comigo até o finalzinho desse vídeo e nós vamos refletir um pouquinho sobre fé e quais são as implicações da fé no seu contexto diário de vida. Fica comigo, só um minutinho. Um dos textos mais interessantes sobre fé está registrado em Mateus capítulo 14, lá no versículo 28 e 29. Jesus dá uma ordem muito específica para os discípulos e diz assim: olha, subam no barco e atravessem para o outro lado e daqui a pouco eu encontro com vocês lá. E os discípulos obedeceram, foram para o barco, subiram no barco, atravessaram para o outro lado. Alguma coisa, na verdade, fez com que Jesus passasse um tempo orando, buscando a presença de Deus. Talvez Jesus estivesse buscando a comunhão com o Pai, estivesse num relacionamento de oração, de busca da presença de Deus, no interesse de alcançar, de ter mais sabedoria, ensino, para treiná-los melhor, para falar ao coração deles de uma forma especial, como ele sempre fez. Jesus sempre buscava a direção de Deus para estar com seus discípulos, para treiná-los, para abençoá-los, para pastoreá-los. E a história diz que ao cair da noite sobreveio uma grande tempestade naquele barco e os discípulos ficaram desesperados, preocupados. Jesus afinal não estava ali com eles. E lá na quarta vigília da noite, ou seja, entre 4 horas e 6 da manhã, então Jesus vai ao encontro deles. No meio daquela tempestade, com todo aquele medo, eles começam então a ver uma sombra, alguma coisa, e os discípulos começam a gritar: é um fantasma, é um fantasma. Mas Pedro, desconfiado de que fosse Jesus, ele então diz: mestre, se é o Senhor, me manda aí ter contigo, mas por sobre as águas. E Jesus diz para Pedro assim: olha, vem. E Pedro então, ele exerce uma fé extraordinária para descer do barco e caminhar. Isso fala para mim, fala para você de uma coisa muito especial. Muitas vezes nós temos fé para dar os primeiros passos, para seguir em direção a Jesus, mas, assim como foi com Pedro, as tempestades, as dificuldades, os ventos, os problemas, as crises, isso pode, de alguma forma, nos afetar. E a Bíblia diz que Pedro, sentindo o vento forte, teve medo. E muitas vezes nós também somos afetados por crises, por tempestades, por problemas no meio da nossa jornada. Nós estamos até dando os primeiros passos, andando de forma sobrenatural na nossa vida cristã, andando em fé, crendo na palavra de Deus, no caráter de Deus, na bondade de Deus, crendo na misericórdia de Deus e no cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Mas vindo as tempestades, vindo as crises, as dificuldades, isso de alguma forma pode nos afetar e gerar também medo no nosso coração. A Bíblia diz que isso aconteceu com Pedro, foi exatamente assim, e ele começou a naufragar, mas Pedro, conhecendo o caráter bondoso de Jesus, ele começa a clamar e ele chama: Jesus, salva-me, salva-me. Você tem fé para caminhar, você tem fé para dar os primeiros passos, você tem fé para descer do barco, para seguir em direção a Jesus, mas é necessário também fé para vencer as dificuldades, vencer os ventos, as tempestades, as crises. E tudo isso nós aprendemos, sabe aonde? No contexto da igreja. Na vida cristã não existe essa coisa de cavaleiro solitário, de andar sozinho. Pedro estava andando sozinho e talvez por isso ele sentiu de uma forma muito mais forte o vento, as tempestades, teve medo e ele veio a naufragar. Sabe, amados, fé é alguma coisa que a gente exerce no contexto da igreja. Fé é alguma coisa que a gente exerce no contexto da coletividade, com os nossos irmãos, na comunhão. Isso é muito importante, porque crer junto fortalece, crer junto nos abençoa, crer junto nos anima, crer junto nos levanta, nos dá esperança. Então eu convido você para exercer a sua fé, não como um cavaleiro solitário, mas exercer a sua fé no contexto da igreja, no contexto da comunhão, no contexto do amor dos irmãos. Isso nos fortalece, isso nos abençoa e que você possa se manter firme na presença de Deus e na comunhão dos irmãos. Grande abraço, Deus abençoe a sua vida.